Se tem uma coisa que eu percebi aqui é que vocês adoram Moral Orel. E segundo que esse desenho também é maravilhoso. Então resolvemos trazer aqui pra vocês o dia que o Orel descobriu a bronha. Fala galera, meu nome é Willian e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos falando do episódio número 2 da primeira temporada de Moral Orel, onde ele descobre pela primeira vez como é descabelar o palhaço e todas as consequências que isso traz pra ele. Se ficou interessado nesse tema e nesse episódio, deixa aquele like maravilhoso e se curte o nosso conteúdo, considere se inscrever aqui para não perder absolutamente nada. Sem te enrolar muito, bora pro dia em que o Orel bateu uma baita de uma bronha. Então galerinha, como toda essa treta aqui começa, e eu vou te falar, é treta pra caramba. Vamos lá, o episódio começa com o Orel indo pro banheiro, onde ele, num momento de, digamos, curiosidade juvenil, para deixar isso um pouco mais aceitável para os termos do YouTube, ele acaba sendo flagrado com a mão no pescoço do ganso pelo Clique, o zelador da escola e um cara que não gostou de nada do que ele viu. Então, ao perceber essa situação, ele rapidamente alerta as autoridades da escola. E o Orel é levado para o escritório do diretor Fake para uma conversa muito séria. E aqui começa a desandar o negócio. Lá ele recebe um sermão sobre como suas ações são consideradas erradas dentro da rígida moralidade que é a sociedade em que o Orel vive. Em seguida, ele não parou com os sermões, ele continua recebendo. Ele é enviado para o reverendo, que diz para ele que a masturbação é um erro grave, pois ela resulta na morte de inúmeras vidas em potencial, digamos assim. Algo que, segundo ele, desagrada profundamente a Deus. Então, diante dessa nova perspectiva, o Orel fica extremamente preocupado e busca esclarecer todas as suas dúvidas sobre a bronha com alguém que ele realmente confia, o seu pai. Alguém que, na verdade, ele não deveria confiar. Ingênuo e cheio de curiosidade sobre como é o processo de concepção e como ele realmente acontece para uma criança nascer, para uma vida ser gerada, o Orel pede uma explicação. E o Clay, o pai dele, decide recorrer a um livro infantil que, supostamente, apresenta a questão da forma mais adequada possível para as crianças. O livro, no entanto, contém uma narrativa completamente absurda e cheia de metáforas bem questionáveis, na qual a concepção de uma criança é descrita como um ato divino, no qual um chefe celestial visita mulheres adormecidas todas as noites, espalhando sua, entre aspas e muitas aspas, mistura especial para criar novas vidas. Estão mentindo para o Orel. O ato é muito menos celestial do que isso. Só chega lá e pimba. Levando essa história ao pé da letra e desejando cumprir o que acredita ser o seu papel sagrado, o Orel decide que deve assumir uma função do, basicamente, chefe celestial, esse chefe divino, e garantir que a obra de Deus continue sendo feita. Olha só, ele vai espalhar a sua mistura especial em todas as mulheres. Pelo menos é isso que eu acho que vai acontecer. Com isso em mente, ele se arma de um saco de confeitar da sua mãe e começa uma série de invasões noturnas. Eu disse que ele ia ficar maluco e despirocado, começar a invadir a casa das pessoas para inseminá-las com essa mistura especial. E ele realmente tenta replicar esse ritual descrito na história. Ingenuamente convencido de que ele está fazendo algo correto, o nosso querido Orel persiste em sua missão de espalhar sua mistura celestial por um mês inteiro, sem se dar conta das consequências dos seus atos. Então, com o passar das semanas, a comunidade local começa a notar um aumento alarmante no número de casos de concepções inesperadas, gerando grande preocupação e bastante alarde entre os adultos da cidade. Todo mundo está achando que está levando Gaia. O assunto chega aos meios de comunicação local e uma investigação é iniciada para descobrir o que pode estar causando essa misteriosa elevação dos índices de grávidas. Alguém tá pegando a mulher de todo mundo aí, hein? E no caso é o Orel, aparentemente. Eventualmente, o Orel acaba sendo flagrado por um casal enquanto tentava dar continuidade, digamos assim, à sua missão. E a sua inocente, mas equivocada interpretação dos ensinamentos religiosos o leva a ser detido pela polícia. Ele foi preso! Meu Deus, que coisa maravilhosa! Então, quando os oficiais levam o Orel para a delegacia, o Clay rapidamente intervém e se oferece para levá-lo para casa, afirmando que ele resolverá a situação pessoalmente. Cientes da influência do Clay na cidade, os policiais aceitam a sugestão dele, sem nem questionar. De volta ao lar da família, o Clay tem uma conversa com o Orel e tenta corrigir a cagada que ele fez. E corrigir também a compreensão do Orel sobre o assunto da fertilidade. Ele explica que a concepção de uma nova vida pode sim ocorrer entre um homem e uma mulher, mas reforça que isso deve ser feito estritamente dentro das regras impostas pela moralidade religiosa da cidade.
Segundo ele, há um único caminho correto para este ato, que deve ser seguido sem desvios, sem nenhum desvio, evitando qualquer elemento de prazer ou inovação que possa ser visto como inapropriado aos olhos de Deus. Assim, mais uma vez, o Orwell recebe uma explicação completamente deturpada e cheia de contradições sobre um tema essencial para a vida humana, reforçando mais uma vez a hipocrisia e o fanatismo que dominam a comunidade que ele vive. Sem perceber a ironia da situação, o Clay encerra a conversa com Orwell bem satisfeito, acreditando ter ensinado uma lição muito valiosa ao seu filho, enquanto Orwell, mais confuso ainda, tenta processar as informações que ele recebeu, sem compreender completamente os absurdos que eles estavam contando para ele e os absurdos também embutidos nos ensinamentos da sua família e de toda a cidade completamente maluca que ele vive. O tema desse episódio, e também o tema recorrente no Moral Orwell, é que algumas coisas devem ser questionadas, sim, e algumas coisas têm que ser explicadas a fundo para as crianças e para qualquer pessoa que está com dúvida sobre aquilo. Eu não posso simplesmente contar uma história de fantasia e esperar que aquela pessoa entenda o assunto. Porque pode acontecer duas coisas. Ou a pessoa realmente seguir aquilo à risca, como o Orwell fez, ou ela voltar e questionar o porquê daquilo tudo. Todas as perguntas, principalmente de uma criança curiosa, devem ser respondidas sem omitir alguns fatos, porque futuramente, e num futuro bem próximo, como vimos nesse episódio, isso pode virar contra quem está ouvindo essas mentiras e contra quem contou essas mentiras para essa criança. Mas como sempre eu quero saber de vocês. Primeiro, vocês conheciam esse episódio de Moral Orwell, que não é um desenho tão conhecido assim para o público aqui no Brasil, mas que tem episódios inteligentíssimos. Você conhecia? Qual sua opinião sobre esse tema e sobre como é importante dizer a verdade sempre? Então saia dessa bronha, deixe aquele like maravilhoso, considere se inscrever aqui para não perder absolutamente nada. Muito obrigado pela sua audiência e eu te vejo na próxima.